Bom dia, meu amado ouvinte, você que me acompanha no canal. Aqui é o pastor Leonardo. Eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no meu canal. E à medida que você se inscrevesse, você apertasse o sininho ali no YouTube, quando eu enviar esse vídeo para você, aonde diz para todas, que aí você sempre será notificado das postagens, dos breves vídeos, das mensagens que nós estamos colocando. E o terceiro pedido é que você compartilhe com seus amigos, familiares, irmãos em Cristo e aqueles que também se encontram afastados da casa do Senhor, tá bom? Porque essas breves mensagens, no máximo 11 minutos, 10 minutos, 9 minutos, para não cansar o ouvinte e que ele possa meditar. São mensagens objetivas, claras e bem sucintas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Aqui é o pastor Leonardo, quero transmitir mais uma porção da palavra de Deus para você. E hoje eu quero falar sobre 4 coisas que não falham. É impossível que essas 4 coisas não aconteçam na nossa vida. E eu quero ler em Hebreus 9, 27 e o versículo 28, que diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Como eu falei, eu quero falar sobre 4 coisas que é impossível que não aconteçam. Quais são essas 4 coisas que a Bíblia nos apresenta? Primeiro, a morte. A morte é algo que é inevitável, todos nós passaremos devido ao pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O escritor aos Romanos, Paulo escrevendo ao povo ali em Roma, ele disse, no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Com certeza, como Deus ordenou ali no Éden, depois da desobediência de Adão e Eva, que foi uma sentença para a humanidade através de Adão, que do pó vieste, do pó tornará. Então, a morte se iniciou ali, no livro de Gênesis, e todo homem teria uma vida eterna, uma comunhão com Deus, mas por causa do pecado da desobediência, o homem foi sentenciado à morte por causa da desobediência, por causa do pecado. E as gerações posteriores, elas já nascem em pecados. Por isso que Jesus veio ao mundo para poder proporcionar a salvação da humanidade, a salvação do homem, e isso inclui a mulher, com certeza, para toda a humanidade. Então, a primeira coisa que não falha é a morte, determinada por Deus para todos os homens, por causa do pecado. Somente Cristo pode vencê-la. Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então, a primeira coisa que não falha é a morte. E a segunda coisa que não vai deixar de acontecer, é impossível deixar de acontecer, é o juízo. Procede de um Deus justo e perfeito. Todas as coisas estão patentes ao Senhor e Ele há de julgar todas as coisas. Determinado para todos os homens. Pode ser grande, pequeno, rico, baixo, de todas as tribos, raças e nações participarão desse juízo. Os que morreram, os que estão vivos, todos participarão do juízo de Deus. Isso é uma coisa impossível de deixar de acontecer. Somente Jesus nos livra do juízo final, de uma passagem para a eternidade, onde haverá uma sentença, né? A terceira coisa impossível de não acontecer, 4 coisas que nós falamos que não falham, é a salvação. Nos é oferecida pela graça de Deus. Não merecíamos. São João capítulo 3, versículo 16, nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna, oferecida para todos os homens, toda a humanidade, né? Somente pelo sangue de Jesus podemos obtê-la. Aquele sacrifício na cruz do Calvário não foi à toa, meu amigo. Foi simplesmente para perdão dos pecados. Segundo a lei, era oferecido um sacrifício uma vez ao ano para perdão dos pecados. E Jesus, pela graça, se ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. E é por isso que muitos não entendem porque um homem veio a essa terra e morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que aquele que era morto na cruz, ele tomava para si toda a maldição. Isaías profetizou no capítulo 53, e nos dizendo, ele tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras somos sarados. E é através de Cristo, através do seu sacrifício, que nós encontramos a salvação. Por quê? Ele morreu? Sim, mas ele também ressuscitou. A salvação, ela nos é ofertada, ela nos é agraciada. A Bíblia diz que quando Jesus estava no centro, entre dois malfeitores, um zombava de Cristo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Mas o outro reconheceu. Esse é um homem justo. Ele não tem pecado, ele não é um assassino. Ah, Senhor, ele falou exclamando, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, olhando para aquele homem arrependido, um ladrão malfeitor, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós vemos ali a questão da escolha. Aquela pessoa que estava ao lado, aquele ladrão, ele zombava, ele escarnecia. Ele não queria Cristo Jesus, não reconhecia os seus delitos. Mas o outro reconheceu que ele era um miserável, um homem que necessitava da salvação que Jesus estava oferecendo naquele exato momento. Ele não se batizou, não teve tempo para isso, mas Jesus deu a promessa no ato do arrependimento. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa é a terceira. A primeira, que não vai, 4 coisas que não falham. A primeira é a morte. É inevitável para todos. E segundo é o juízo. Terceiro é a salvação. A salvação em Cristo de Jesus, ela é garantida a todo aquele que crê. E qual é a quarta coisa que não falha? É a vinda de Cristo Jesus. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá julgar os pecadores. Ele, somente os salvos, subirão com ele. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia! A salvação, ela é oferecida a todos os homens. A escolha é sua. 4 coisas que não falham. Primeiro, é a morte. Vai acontecer para todos e não vai ter falha. É impossível isso não acontecer. O segundo é o juízo. Assim como a morte, ela é algo que é impossível, todos nós sabemos que todos nós vamos passar por isso, por essa situação, por causa do pecado. Então, é impossível que não venha o juízo de Deus. É impossível que não tenha-se a salvação através de Cristo Jesus. É uma coisa impossível, é uma coisa que não vai falhar. A salvação em Cristo Jesus, ela é garantida, assim como a morte vai acontecer. E a quarta coisa que não vai falhar é a vinda de Cristo. Isso você pode ter certeza, Jesus vai voltar. E não sou eu que testifico isso. Os anjos testificaram quando Jesus ascendeu aos céus. O próprio Cristo anunciou, não vos deixarei órfãos, deixarei o Espírito Santo. Ele tem confortado, exortado, ensinado a igreja, preparado, adornado a igreja para a vinda de Cristo Jesus. E muito em breve ele vai voltar. É uma coisa impossível de não acontecer, é a volta de Cristo Jesus. Se você ler em Mateus capítulo 24, você vai ver ali os sinais que antecedem a vinda de Cristo. É impossível que ele não volte. Jesus vai voltar. 4 coisas impossíveis
ou 4 coisas que não falham: a morte, o juízo, a salvação e a vinda de Cristo. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus abençoe a todo o povo ali de Corumbá, todo o povo ali do Piauí, todo o povo ali de Mato Grosso, todo o povo ali de Monte Sião, a congregação onde eu pertenço. Deus abençoe o povo de Santa Cruz, Deus abençoe a minha família, Deus abençoe aí o Luizinho ali na Austrália, que me acompanha, que se inscreveu e tem divulgado os meus vídeos. Que Deus abençoe aos meus amigos aqui de Santa Cruz, que Deus abençoe meus tios, minhas tias ali no Piauí, que Deus abençoe toda a minha família e amigos, tá bom? Que esse vídeo possa alcançar outras vidas que necessitam. Aos meus amigos também do WhatsApp, aos meus companheiros de ministério no campo de Santa Cruz, que Deus abençoe. Um abraço a todos, fiquem na paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe.